E qual é o resultado disso? Tudo bem, ok, feliz e tal, mas o que é que você ganha com isso? Uau, essa é uma pergunta importante. Nós ganhamos muitas coisas. Se a gente for analisar nos 3 aspectos da justiça, na sua amplitude, o que eu ganho quando eu coloco ou aceito a graça de Jesus na minha vida e aceito a justiça imputada dele na minha vida? Eu ganho o quê? A salvação. Eu ganho o quê? A paz interior. Eu ganho o quê? A certeza de que os meus pecados, eles podem ser perdoados. Então, quando a gente analisa, e é bonito analisar separadamente até, tipo, o que eu ganho quando eu permito que os méritos de Cristo Jesus possam estar na minha vida, e não os meus próprios méritos. Você ganha tudo e não perde nada, no sentido espiritual. Então, eu acho que nós ganhamos a salvação nesse aspecto. Agora, temos um segundo área, e quem sabe a pastora Terezinha possa nos ajudar, é na questão da justiça. O segundo aspecto da justiça é andar de forma reta perante Deus, guardar os seus mandamentos, obedecer a sua voz, tentar estudar qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Quais são os benefícios para isso? Sabe que o cerne da questão para a gente ser beneficiado com isso, porque quais são os benefícios? Eles vão vir porque nós nos apossamos, nós nos aproximamos, nós estamos nos apropriando da justiça de Cristo. E o benefício de se apropriar da justiça de Cristo é ser igual a Cristo. É viver de tal forma que Ele viva em nós. Não sou mais eu quem vivo e Ele vive em nós. Mas acontece que o processo disso é que é importante e interessante. Eu estava lendo, estudando a respeito, meditando, e o princípio é que a alma e o pecador que busca, que começa a buscar, que começa talvez com essa sede, isso que eu achei bonito, essa sede, essa fome, talvez elas comecem pequenas. E o mais interessante é que elas vão aumentando e aumentando cada vez mais. É o próprio princípio, né, de quando a gente se aproxima de Cristo, a gente vai se sentindo cada vez menor, como todas as bem-aventuranças têm mostrado para nós, a gente é um nada. Então a gente vai se sentindo cada vez menor e então, se sentindo menor, eu tenho mais fome e mais sede. E aí vira um ciclo de fome e sede insaciável que cada vez eu busco mais. Então imaginem que precioso benefício se todos nós pudéssemos fazer na nossa vida, cumprir essa bem-aventurança especificamente de fome e sede de justiça cada vez mais. Então nós teríamos transformações de propósitos, nós haveríamos perdão de pecados, transformação de vidas, porque nós estamos cada vez mais nos aproximando da pessoa de Cristo. Então os benefícios são os mesmos. Eu acho que nós poderíamos olhar o retrato da vida de Cristo e os benefícios que Ele em si tinha de realização por ser instrumento de salvação e também o que Ele provocou no mundo que ele viveu e ao redor. Então é benefício para todo lado, é poderoso, é grandioso e eu vejo nesse sentido que na aproximação vai ter mais fome, e mais fome, e mais fome, até que então será saciado. Um outro benefício, e até lembrei de um sermão que você tem, e você fala sobre, imagine se todas as pessoas guardassem os mandamentos de Deus, se a sociedade de uma cidade guardasse os mandamentos de Deus, como seria aquela sociedade? Um pedacinho do céu. Um pedacinho do céu. Então, ter fome e sede em fazer o que é certo perante os olhos de Deus, leva a sociedade, as famílias a serem felizes. Porque um dos mandamentos de Deus é não adulterarás. Então, se eu estar satisfeito com a minha esposa, satisfeito com o meu cônjuge, sabe quantas famílias hoje estão sendo destruídas porque eles não fazem ou não têm sede e fome da justiça ou de estar justo perante Deus. Então, a nossa sociedade será impactada. E levando para o terceiro aspecto da justiça, que é tentar fazer justiça pelos outros, no sentido de alguém sofrendo, sabe? A gente ser justo. Você estava me contando uma história antes do programa? Eu queria colocar, porque eu acho isso importante. Vocês se lembram de um fato que aconteceu, acho que foi agora em 2009, eu acho, mas foi agora. Aconteceu há muitos anos, mas veio à tona na mídia, de um austríaco que aprisionou a sua filha por 24 anos no porão da sua casa e com ela teve 7 filhos. Então, aquele fato revoltou. Eu achei um exemplo bom, conversava com o pastor Douglas, um exemplo bom de uma revolta assim, de um país e do mundo. Eu me revoltei, todos nós nos revoltamos assim de ver uma situação daquelas. E aí vem aquela
fome e sede de justiça Humanas. humana, não é? Então, e aí o que aconteceu? Houve uma barreira grande em termos jurídicos, porque a Áustria e muitos países, o Brasil também, e eu não conheço a legislação de todos os países, mas muitos países a legislação não contempla aquele fato de forma que sacie a fome e a sede de justiça humana. Porque o que aconteceu? A filha ficou 24 anos, ele teve 7 filhos com ela, e todo aquele tempo, e uma atrocidade terrível, e no entanto ele não podia responder como um crime hediondo, porque afinal ele caracterizava-se apenas como um sequestro, um aprisionamento e tudo mais, então a pena era pequena. Então, porque a lei não contemplou a sede e a justiça do povo, a Áustria entrou num colapso por causa da legislação. Então, mas por um lado eu achei, minha visão pessoal, achei positivo que o mundo e a Áustria ficaram inconformados pelo próximo, não é? Ficaram inconformados desejando a justiça que nesse caso, não com a morte, com nada, mas com a punição devida, com o cumprir da lei, porque isso é divino. Então, desejando essa justiça, estavam então cumprindo esse ponto que o pastor Douglas falou, que estariam então saciando um desejo que nós temos que ter também, quanto a ver a justiça social e civil sendo realizada. Infelizmente, aqui na América do Norte, a igreja tem se envolvido, de certa forma, numa tentativa social. Mas muitas vezes, quando a igreja se envolve num negócio desse, é com objetivo, motivação não muito nobre, às vezes, né? Com aspiração política, etc. Né? Então, eu acho que nós, como cristãos, temos que ter fome e sede de justiça e ver que as coisas nas nossas comunidades, que as coisas erradas são corrigidas. E nós temos um papel, eu acho, para desempenhar nas nossas comunidades, pelo menos levantando esses concerns, essas preocupações, né? Não por motivação nenhuma, além de que nós somos seguidores de Jesus Cristo e temos essas atitudes de coração. Exato. Né? E nós precisamos lembrar que o nosso Deus, ele é descrito como sendo um Deus justo. E ele vai praticar a justiça de uma forma correta, na qual nenhum de nós temos condições de fazer, por nossa condição pecaminosa. Há um texto da Bíblia que eu amo, que é a segunda carta de Pedro, no capítulo 3, o verso 13, lá diz o seguinte: mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Então, ter fome e sede de justiça é também almejar, sonhar, viver com Cristo naquele local onde Ele vai habitar e a justiça vai predominar. Que bonito, né? Porque muitas vezes, infelizmente, a gente almeja várias coisas. Alguns almejam uma casa, um carro, uma viagem. Mas aqui ele está falando de almejar, sonhar com algo diferente. Sonhar com o céu. Sonhar de estar com Jesus para sempre. Essa é uma sede, uma fome que cada um de nós devemos ter. E quando nós tivermos desenvolvido essa sede, essa fome, muitos dos prazeres que nós temos vão deixar de ser prazer. Muitas das tentações que nós temos vão deixar de ser tentação. Por quê? Porque o nosso foco está além, no novo céu, na nova terra. Pastora, muito obrigado. Amigo, você tem fome e sede de justiça? Isaías disse: a minha alma suspira por ti durante a noite, e logo cedo o meu espírito por ti anseia. Davi disse: ó Deus, tu és o meu Deus, cedo eu te busco intensamente. As virgens prudentes em Mateus 25 tinham azeite em suas lâmpadas antes que o noivo chegasse. Elas estavam preparadas porque tinham sede. Quão grave é a necessidade do homem por justiça? A necessidade do homem pela justiça de Cristo não é para despertá-lo de um sono ligeiro, é para levantá-lo dos mortos. Uma pessoa que realmente tem fome e sede de justiça percebe que está lidando com uma questão de vida ou morte e não uma atividade interessante para ser espremida em uma agenda já ocupada. Você tem essa sede e essa fome? Uma vez que ter fome e sede de justiça é a essência de um cristão, que lugar o pecado tem na vida de um crente?
O escritor Jerry Bridges fez esta descoberta enquanto estudava 1 São João capítulo 2. Eu percebi que os objetivos da minha vida pessoal, no que diz respeito à santidade, foram menor do que os do apóstolo João. Ele estava dizendo, faça o seu objetivo, não pecar. Quando eu pensei sobre isso, percebi que dentro do meu coração, meu objetivo real não era pecar muito. Você consegue imaginar um soldado indo para a batalha com o objetivo de não ser muito atingido? A própria sugestão é ridícula. Seu objetivo é de não ser atingido de forma alguma. No entanto, se nós não fizermos um compromisso com a santidade, sem exceção, seremos como um soldado indo para a batalha com o objetivo de não ser muito atingido. Podemos ter certeza que se esse é o nosso objetivo, seremos atingidos, e não com balas, mas com a tentação mais e mais vezes. Amigo, arme-se agora com a justiça de Deus e evite o pecado. Pastor Terezinha, você orava pelos nossos telespectadores agora, por favor. Senhor, nosso querido Deus, nós te agradecemos imensamente, Pai, porque neste momento temos mais uma vez a consciência de que precisamos, Senhor, te buscar mais e mais, buscar e ter sede e fome da justiça de Cristo, Senhor, que nos transforma e nos abençoa. Pedimos, Pai, para que todos nós possamos desejar ser transformados por essa justiça, desejar ser abençoados pela imputação da graça de Cristo em nossa vida, Senhor, para que nós possamos ser luzes, viver em conformidade com os Teus mandamentos e abençoar a todos os que estão ao nosso redor. Tudo isso te pedimos em nome do nosso querido Salvador. Amém. Amém. Bem, pastores, chegamos ao final de mais um programa. Muito obrigado pela sua participação. Nosso telespectador, obrigado por você estar aqui conosco. Visite o website, não se esqueça, estaescrito.ca. Lá você pode mandar um pedido de oração, mandar comentários do programa, até pode mandar uma doação se for movido pelo Espírito Santo para fazer isso. E esse dinheiro vai ajudar a manter este programa no ar. Até a próxima semana, se Deus quiser. Nós vamos estar aqui, se Deus quiser. Espero que você esteja também. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.